uma live já ter uma constelação de prontidão. Recife, Campinas, São Luís do Maranhão, Paraná. Adoro vocês, constelação. Ai, Carla, também tenho saudade de Snapchat. Bons tempos, né? Não foi? Foi incrível, foi disruptivo e foi muito legal. Muito bom. Vila Velha, Niterói, Portugal, chegou a primeira portuguesa. Muito bem-vinda essa constelação. Atendo tantos pacientes de lá. Hoje a live é um bate-papo mais do que especial, porque essa pessoa convidada é muito mais do que especial, acima da média, aliás. Eu preciso até de cola para poder trazer um pouco aqui do currículo dela, para que possamos chamá-la e aproveitar esse encontro, né? Estou falando de uma doutora, olha, vou ter que colar aqui, ó. Estou falando da doutora Nise Yamaguchi. A Nise é uma médica pesquisadora docente universitária com doutorado em oncologia pela USP de São Paulo, filiada pela União, com uma série de títulos nas disciplinas de imunologia há muito tempo, se tornou uma referência muito grande na época do Covid, né? Foi até inclusive cogitada para o Ministério na época por conta do seu forte posicionamento, por sua opinião muito própria, com muito embasamento e com muito conhecimento. E, enfim, vocês conhecem, quem não conhece vai conhecer melhor. E vamos trazer aqui, para bater um papo, a doutora Nise. Nise, achei você. A Nise está num congresso pré-encontro da ONU, agora, nesse momento. Olá! Olá, olha lá, ela está em alguma adversidade, mas ela ambiental por conta desse encontro, que ela faz parte de um grupo de pessoas para um preparatório para o encontro para a ONU agora, não é verdade, doutora? Então, É, ela tá improvisando aí, ela está em algum canto aí que ela encontrou para a gente bater um papo. tô numa tenda aqui, Pronto, ó. que bom que Uma você está bem, tenda. que bom que você está acolhida. Uma Você está tenda bem aí, né? da McKinsey. Tá ótima. No Ai, que hub. Aqui tudo é magnífico, né? Os árabes sabem fazer muito bem acolhimento das pessoas. árabe sabe receber como ninguém, essa é a Meu Deus, verdade. Isso que você não maravilhoso. deve ter chegado na bancada de comida, né? Que daqui a pouco Não, vai teve um ter. almoço Ah, magnífico lá. então, realmente é assim mesmo. Ainda mais no clube que você está, no Monte Líbano. Monte Líbano, exato. Tem 40 representantes de Dubai aqui. Junto com você. Eles estão lá dentro, mas toda a nata do empresariado brasileiro está lá. Acabei de cumprimentar o Josué, né, que é o presidente da Fiesp. Eu cuidei um pouco do pai dele, eu visitava o pai dele e a mãe dele lá em Brasília e ajudei a criar o Hospital do Câncer Infantil na época que eu trabalhei com o Temporão e o Padilha. Eu era vice-ministra aqui para o estado de São Paulo. Isso Sim. faz 20 anos, né? O pessoal acha que eu comecei agora. Agora. mas olha, que bom que a mídia, que essa tecnologia nos trouxe a oportunidade de fazer você ser mais conhecida, né? Não importa o tempo que fosse, que atrasado 20 anos, o seu reconhecimento é algo que é merecido. E se não fosse a tecnologia, poderíamos ter uma sociedade que não tivesse lhe conhecido nisso. E assim, justamente pela oportunidade, do cheio de oportunismo e tecnologia digital e o seu forte posicionamento extremamente embasado no seu autoconhecimento, foi uma grande oportunidade de muitos jovens conhecerem você. Então, assim, tá tudo bem, é tudo no seu tempo, Com entende? Se não tivesse certeza. preparado há tanto tempo, não teria dado esse salto de conhecimento que você tem hoje, e reconhecimento. É só você perceber isso aí pelas pessoas e pela maneira com que você é cogitada, tratada, em todos os níveis, na área de ciência, na área de negócios e na área política, lógico. Mas viu, Baracá, eu queria saber de você
Assim, qual é o segredo da sua juventude? Ah, é comigo que você quer falar, É, Então... você que é meu entrevistado. Você me Hã? chamou, mas eu que estou te entrevistando É hoje. verdade? Eu quero saber de você, para os seus seguidores, para os meus. Você compartilhou o meu link? Não, né? Eu estou saindo lá, você sabe se eu estou na live lá? Porque eu queria avisar os meus seguidores que a gente está junto, né? Eles Então estão eu sim, abro. você Tá. aparece, Ótimo. aparece. Aí quando eu for salvar, Daí você você, na verdade, compartilha, como né? você também entra comigo, Tá. os seus seguidores também são avisados de que você está em Tá live. ótimo. Não Então é tá só, bom. não só os meus. Perfeito. Que ótimo. Então, mas me conta de você, não foge não. Quero saber, O seu segredo de juventude. meu segredo de Depois eu te juventude, ó, conto o meu. eu vou falar a real para você. Acima de tudo, acima de tudo, eu não me incomodo com envelhecer, mas não quero me sentir velho nenhum dia da minha vida. Então, essa é a minha essência. Não tenho nenhum problema com envelhecer, não tenho medo do envelhecer. Estou extremamente preparado para o envelhecer, mas não suporto a ideia de me sentir velho. E quando eu falo sobre isso, não é aparência, é sobre estado de espírito, energia, vigor, disposição e tomada de decisão, né? Então, eu cuido dos pilares que são a base da minha vida. Eu cuido extremamente do meu sono, aprendi a gerenciar o estresse a cada década me tornam quase, eu não vou ser presunçoso, mas eu me torno uma pessoa cada vez mais evoluída. Então, as dores e os traumas não me machucam tanto mais. Eu estou cada vez mais estoico, sabe? E essa filosofia me ajuda muito desde que a acolhi. Eu adoro filosofia. Nietzsche sempre foi um preferido. Schopenhauer. Você entende a humanidade, o comportamento dela, quando percebe que não tem nada a ver com você. Isso sempre existiu na humanidade, né? Esses O que comportamentos. você acha do Nietzsche, né? Porque o Nietzsche ele tem uma coisa que seria assim uma certa circunspecção, né? Né, Ele é mais profundo, mas um pouco pessimista também, né? totalmente Você não pessimista é. e Não, não é, mas Schopenhauer não é também. porque eu cultivo da filosofia dele, mas através da, da reclamação dele eu entendo o comportamento humano melhor e entendo que isso não é comigo. Quando eu vejo o rei, Ah, isso é do ser humano e não é de hoje, é de sempre. Então a filosofia, de alguma maneira, ela nos ajuda, nos acalma, porque você para de entender que tem a ver com você, tem a ver com o todo. E aí, quando você vai para a filosofia estoica de Marco Aurélio, 2000 anos atrás, fala, pô, cara, desde lá as pessoas se machucando com tudo aquilo que não pode ser controlado, deixando de dar atenção ao que mais importa, que é o agora. que o Marco Aurélio fazia? Ele era imperador, que eu saiba. Isso. Mas foi ele que fundou o princípio da filosofia estoica, seguida por Sêneca, Epíteto e todos mais que cultuam a ideia de entendermos que só podemos gastar nossa atenção e energia aquilo que temos ação. E aquilo que tudo mais não merece mais atenção, porque há um sofrimento desnecessário por tudo aquilo que não temos controle, né? E a valorização das nossas virtudes para que possamos ser pessoas com evolução. Então, eu recomendo demais essa leitura para você, Nise. Fico assim, até feliz de ter algo para indicar na literatura, de ter encontrado essa oportunidade. Eu vou te presentear, eu tenho certeza que você vai amar essa leitura. Vou gostar. Isso é Eu um... vou te dizer, eu comecei a estudar filosofia aos 14 anos de idade, Ah, depois de eu ter tido uma experiência pessoal de saída do corpo, quando eu não sabia que isso existia, né? Eu morava em Maringá, eu era muito jovem, eu tinha 13 anos e meio, mais ou menos, um acampamento, e de repente, naquela lua cheia, eu me vi lá de cima. E aí eu comecei a estudar as filosofias que contavam mais a esse respeito. Para entender, comecei a fazer os exercícios do lobo sangue rampa, de ver aura, de meditar. Eu achava aquilo tudo muito, muito correto. Aí eu comecei a ver os pensamentos e os sentimentos das pessoas que eram horríveis, isso. eram monstros. A maioria das pessoas, isso que você falou, é muito bom, porque as pessoas vão se liberando um pouco, É. né, de tudo isso. Mas nessa época,
eu via o sofrimento das pessoas no rosto, estampado em monstros que saíam pelo nariz, pela boca, pelos olhos, A pela vibração, você via a energia, cabeça. a vibração, a frequência com que vibravam. Não, e uma amiga minha se suicidou, pulou, porque ela entrou em outra esfera, lá em Curitiba depois. E eu vi assim como as pessoas podem se perder rapidamente nas esferas psíquicas abissais, sabe? É, Principalmente dentro do sofrimento próprio. Quando você fala perfeito, do Nietzsche, do Schopenhauer, eles tinham uma angústia. Eu falo alemão, né? Eu morei na perfeito. Alemanha. E um dos meus sonhos era ler Kant, que Aham, ele começa uma frase no começo do livro e acaba no final do aham, livro. Mas até hoje eu leio mais Steiner. Eu morei na Suíça, na Alemanha, estudei medicina antroposófica, estudei homeopatia antes. E aham. eu queria aprender alemão para tocar piano e para conhecer melhor os compositores, né, alemães todos. Daí depois eu falo um pouco do que eu acho que acontece na humanidade, que são alguns impulsos que vêm. Então, de repente, você tem uma época renascentista que tem um monte de pintor maravilhoso, mas que é mais exato. Aí você tem aquele retratista, né? Aí você tem uma época que são o Monet, o Gauguin, uma coisa mais de sonho, né? Um mix Isso. entre realidade e fantasia. Mas tem o Renoir, que é do Com, Belo. com algum distúrbio de imagem, alguma névoa, como se fosse a visão de alguém que enxerga diferente, ou sob efeitos. Você tem os pintores, você tem os músicos. E houve uma época da música clássica que não se repetiu. E cadê A esse beleza. gênio? Onde estão esses gênios? Quando você começa a comentar todos eles, Ah, no seu respectivo tempo cronológico, e aí a gente pode evoluir para a literatura, para Shakespeare, para tanto, e para a arte, para. Onde estão esses gênios dentro que de nós, pingaram no planeta dentro tantos de os. nós, dentro de nós e no nosso inconsciente coletivo. Eles foram absorvidos pelo inconsciente coletivo da humanidade, hoje fazem parte do nosso inconsciente. Já Uau! faziam, na Crônica da Caixa, você tinha o passado, o presente e o futuro todos juntos. O que alguns desses grandes sábios fazem é trazer o futuro para o presente. O Einstein dizia que quando ele via as coisas que ele descobria, ele encontrava Deus ali dentro. É Então, na realidade, sensacional isso. a É. essência existe em todos os sentidos, mas está dentro de nós. Porém, em alguns momentos elas se materializam, elas se concretizam em vivências ou vertentes de uma humanidade e nos tornam mais ricos. Qual é a grande vantagem disso? É que a gente não. Eu ia te contar, quando você perguntou onde estão os gênios, tem um livro muito bonitinho que é O Vale dos Esquecidos, se não é esse nome, é parecido com Eu vou isso, do procurar. Ah. Jorge Luiz Borges. Aí lá estavam todos esses grandes gênios da humanidade num vale, deitados. Aí em Eu cima não do peito. acredito que tenha alguém que escreveu um livro respondendo a minha pergunta. Exatamente. Aí tinha no peito do Homero tinha um ninho, porque ele estava tanto tempo deitado que um passarinho já tinha feito um ninho. O Dante estava lá deitado sem fazer bulhufas. Eles O entraram outro no também. ecossistema. Não. Aí chegou alguém e falou: Meu Deus, que maravilha! Se a humanidade soubesse que vocês estavam aqui, quanta coisa maravilhosa vocês têm para fazer pela Aham. humanidade. Aí eles viraram e falaram: Para quê? A gente tem a eternidade para fazer isso. Então, o fato de nós termos a morte, e nós temos um tempo limitado, imagine, na época do Homem das Cavernas, vivia-se 14 anos. É viver e multiplicar-vos, né? Isso. Porque aí multiplicava, morria. Uns que viviam um pouquinho mais, viviam um pouquinho mais, mas o negócio era viver e multiplicar-vos. Hoje a gente vive 80 anos e eu quero viver Isso 120. mesmo. Uma, Eu estou na busca. uma chinesa, amiga minha, ela me melhorou isso, porque aos 40 eu achava que eu já ia morrer aos 40. Aí a Desirê quer saber qual é o tema da live. A live são questões disruptivas, técnicas disruptivas. Ah, eu acho que não Então, existe tema de live aqui, não. Se você conseguir acompanhar, vem junto. aí, mas olha só, o fato de nós sermos mortais fisicamente nos coloca num determinado patamar de necessidade de realização. De nós temos ego também. Deus colocou Uhum. o ego
nas pessoas para que as pessoas realizassem coisas. Eu brinco que antigamente não tinha avião. Então, para você encarnar e desencarnar, você tinha que morrer num país, nascer no outro, porque não ia dar para Não tem você. como. O próprio Kant, ele nunca saiu da esfera da cidadezinha dele, da aldeia dele. Olha Para só. você viajar na Europa era dificílimo. Aham, mobilidade, sem dúvida. Carruagem. Eu Aham. estava outro dia em Londres e vendo aquelas ruazinhas de Londres que não ficaram mais largas depois que a cidade cresceu. Mas A cidade, as ruas têm a a mesma mesma, estrutura ainda, a mesma mesma estrutura. estrutura daquelas pedras ainda que eram no chão das carruagens e que passavam por aquelas casinhas, né? Aqueles lugares, aqueles bares, E aqueles pubs, etc. devagar, e semanas de Cavalo, né? viagens, meses de E viagens. antes vinha cavalo. Tem um amigo que é o Dário Benolini, que a gente podia entrevistar um dia, que ele criou o movimento Slow. Bacana. Slow. Não é que ele criou, ele trouxe para o Brasil o movimento Slow. Mas aí você estava me dizendo algumas coisas. Então, vamos ler o Vale dos Esquecidos, do Jorge Luiz Borges, para entender por que a eternidade nessa vida não é interessante. E outra coisa que não está lá, mas que está em algumas coisas das próprias mitologias, eu acredito que nas nórdicas, que quando você nasce, você passa por um rio do esquecimento. Hum, E aí a gente não lembra de como era antes. E a gente também raramente sabe como vai ser depois. A gente tem ilações, a gente tem percepções, mais certeza absoluta do que virá nós não temos. Do que foi, então, muito menos. E eu brinco que eu acho que a gente não lembra do que era para a gente não querer voltar rápido demais. certo, Porque certo, porque tem o senão seu você não ia tempo. aguentar. Você não ia Se não- aguentar ficar aqui. tem o seu tempo para ser suportável. É um Exatamente. processo. 70, 80 Olha, anos. quando você Mas aí falou essa do. amiga minha... Ah, Ah, pode desculpa. continuar. Não, fala você. Não, Fala não, você. não, sou sua amiga. Imagina, Mas depois a eu faço meu Jane, testemunho sobre o ego. a Jane Liu, quando eu cheguei aos 60, porque dos 40 eu falei, vou viver até os 50, né? Porque a vida me deu muito, deixa eu tentar viver até os 50, porque eu não queria ficar velha. E achava também que eu não ia ficar. Meu pai morreu aos 49, né? Aí, quando eu cheguei aos 50, eu falei, não, eu acho que eu preciso devolver para a vida o que ela me deu. Então, vou para os 60. Quando eu cheguei nos 60, encontrei a Jane. Ela falou, nisso, você tem que pensar em viver 120. Porque senão você começa a morrer aos 70. Essa traçar metas faz o cérebro determinar o limite. Eu falo a mesma coisa no emagrecimento. Alguém tem 15 quilos para perder, ela fala, eu quero só 5, mas para de limitar o universo. Fala que você quer estar magra, feliz e saudável. Deixa isso acontecer. A gente não pode terminar. O universo ouve a esse chamado. Todas as células do corpo ouvem, não é mesmo? Parece uma programação Por isso biológica que de quando cocriação. a pessoa tem câncer, ela em algum momento contou para ela que ela queria ir embora para Pasárgada. Em Pronto. algum momento ela desestruturou todo o contexto do que é o organismo saudável. Olha uma planta. Aqui você tem a flor, você tem a outra flor, que linda, ó, essa orquídea, né? Mas Uhum. essa forma, quando ela tem um câncer, ela se desestrutura. Então a pessoa se esquece do que trouxe ela à Terra, do que a trouxe para a Terra e do que era a sua forma, Ur-Bild, que é o quadro primordial da sua forma. Que hoje em dia tem um nome muito bonito para isso, que se chama organismo epigenético, que é o que determina como os nossos genes vão se comportar. E quando você perde essa forma e quando você desestrutura o seu ser, você perde objetivos, você perde propósitos, você Perder propósito. começa a se destruir ou por doenças autoimunes, ou por doenças degenerativas, ou você não se cuida e come tudo que está na frente, não faz O caminho exercício, não não dorme. importa, mas vai atingir o telômero. Pronto, vai encurtar a vida. De alguma maneira, por conta desses comandos. As vias são variadas, não é mesmo? Não é magnífico isso? Então, uma das perguntas que eu faço quando a pessoa chega para mim com câncer, eu pergunto, você tem certeza que você quer viver?
Agora é hora de decidir. Porque talvez você não faz tempo que não queira viver, não é Porque você isso? fumou 30 É isso anos, você aí. bebeu 50. O que te nutre hoje da verdade com você? Onde é que você estava quando seu corpo precisava de você? Totalmente, Vamos doutora. ter que fazer Que as bom, pazes com o seu corpo. que bom Vamos que buscar. que a senhora fala sobre a epigenética, para que tanto que as pessoas precisam se atentar e parar de delegar toda a responsabilidade à família, às cargas genéticas, sem dar o valor devido à epigenética e ao ambiente. Né? De 80% de todos os adoecimentos que vivemos hoje são evitáveis, completamente evitáveis. Se você vivesse um estilo de vida com promoção de qualidade, né? Eu vejo as pessoas, Nise, vivendo uma vida do jeito que querem, por conta de uma ideia de que quando precisarem de ajuda, alguém na medicina, um médico, um profissional, vai medicar e ajudar. A ideia de procurar Pílula ajuda mágica. A é a pílula pílula mágica. mágica. Então, só procura na dor. Enquanto que a ideia ideal de se ter saúde e evitar doença não é fazer o check-up anual, é viver um estilo de vida que esteja o tempo todo promovendo sua saúde para que, de várias maneiras, blinde e evite o surgimento da doença, que eu entendo que é sempre uma brecha no cuidado com a sua saúde. Você descontrola o sono, não gerencia o estresse, é um comedor de açúcar, é fumante, álcool em excesso, é sedentário. Então você vive comportamentos É que estão infeliz. É infeliz infeliz. emocionalmente, Resmunga. não resolve os Resmunga. traumas, Você vive com uma sabe que carga isso energética, vive, né? Quando você falou da Alemanha, eu passei 8 meses na Alemanha estudando física quântica, que é algo ah, que mudou minha vida. E aí a ideia de que as pessoas não conseguem cuidar da qualidade dos pensamentos, não tem a ideia de que todo pensamento vai gerar um sentimento, que vai gerar uma frequência vibracional, que vai gerar uma atração. É mecânico isso. Então você agora, me hospeda o pensamento. conta. Né? Você que Desculpa estudou só, física em quântica. neurociência, o cérebro não tem capacidade de discernir o que você hospeda na mente, se é imaginação ou realidade. E aí, você colocando uma péssima qualidade de ambiência no seu cérebro, você está provocando cortisol, você está provocando desregulagem de ciclo circadiano, você está comprometendo esteroidogênese, está gerando inflamação. E aí, o adoecimento futuro não pode ter sido um acidente de percurso. Foi você quem regou, cultivou e criou esse ambiente de adoecimento. Ai, doutora, volta. Volta, doutora. Queremos você. Ela vai voltar. Que bom que vocês estão aqui conosco. Que bom que eu vejo que tem um público que entende do que estamos falando. Flávio. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu vou tirar. Nise. Muito bom. Vamos aguardar mais um pouquinho. E é isso, galera. O que eu penso é que as pessoas estão cuidando muito mal da qualidade do pensamento. As pessoas não estão se dando conta do quão é impactante na saúde manter uma atenção àquilo que hospeda na mente. Não é só um pensamento. Para alguns, esse pensamento vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma grande confusão. Vai despertar em você um reflexo de luta e fuga. Vai ativar a sua adrenal. Sua adrenal vai liberar um monte de cortisol, vai liberar adrenalina. Vai liberar adrenalina. Isso vai gerar vasoconstrição periférica. Suas extremidades de mãos e pés vão ficar gelados. O seu cabelo cai. Lógico, não recebe nutrientes. Sua unha quebra. Vou falar do ego, amor. E aí essas descargas de cortisol e adrenalina também impactam no ciclo circadiano. Pronto, agora perdi qualidade de sono, vivo cansado de dia, vivo disposto à noite, compromete esteroidogênese, cai produção de testosterona, cortisol aumenta a gordura, cortisol queima músculo. É uma questão de tempo para você estar completamente alterado, desestruturado. Isso é aquilo que eu chamo de psicossomático.
E não é porque você tem um problema emocional que você vai procurar drogas para tratar a mente. Você vai corrigir tudo que foi alterado. Isso. Nise, pede para Nise, pede para ser chamada. Pede para ser convidada, Nise. É mais fácil. Vamos, querido. Ô, pessoal. Doutora, estou com dificuldade aqui. Pede aqui para você ser chamada. Nise. Nise, estou esperando você, querida. Olha, eu vi alguma pessoa aqui falar, nossa, doutor, eu vou parar de falar que eu quero morrer. Clica na câmera. Gente, eu estou um prego aqui, não estou sabendo fazer. Espera um pouquinho, Nise. Achei você, doutora. Me perdoe deixá-la assim. Me perdoe deixá-la assim e você foi buscar outro cenário. Muito bom. É que Nise. nós estávamos falando tanto que esquentou meu outro iPhone. Aí eu tive que pegar o outro. Ah, Mas agora eu estou entendi. no Wi-Fi da nossa tenda aqui, então tá E tranquilo. olha, vou te falar Mas, mais. Baracá, Pode ser que o tempo da live nos trave, fique, porque eu quero continuar a conversa. Eu vou te tá. chamar de novo para Eu outra quero, live. eu quero falar uma coisa. Diga. Você falou de física quântica e uma das coisas que deu o prêmio Nobel de física foi o entanglement, que é você pegar uma molécula, dividir em dois, mandar um para o polo norte, um para o polo sul, e os dois continuam vibrando ao mesmo tempo. Então, existe essa coisa da conexão que ela é atemporal e ela não depende de espaço também. O que você pode me falar sobre essa questão de tempo, espaço, telepatia, intuição? Nossa. Você está à frente do seu tempo? Olha, eu entendo, eu venho. Vamos lá, vou abrir, né? Eu acredito tanto nisso, porque eu acredito no poder de colocar na mente tudo aquilo que queremos com uma certa vibração, a ponto de o universo construir as pontes para poder acessar. Toda a minha construção e aquisição espiritual, física e financeira e de saúde foi desenvolvida dessa maneira. Antes de começar, eu coloquei na mente o que eu queria e como eu queria que fosse. Absolutamente tudo, quando eu aprendi a desenvolver esse poder, Nise. Até o meu corpo, quando eu parava de reclamar do gordo que eu era, e tomando banho, eu olhava para mim e dizia, eu sei como eu quero ser, e assim eu serei. E isso construía de uma maneira que absolutamente tudo acontecia. As respostas também
e fui entender melhor que nem sempre tudo vem no tempo que queremos, porque o tempo quântico é completamente diferente. As coisas acontecem e as suas explicações nos aparecem tanto tempo depois, porque queremos ter um entendimento do agora, na urgência, que não faz sentido quando você entende um pouco melhor a física quântica. Mas, Conta aí um exemplo. oi? Conta um exemplo, depois eu te conto o meu. Não, conta o seu, conta o seu. Bom, é o seguinte, eu acredito muito em sincronicidade, mas Perdão, estou engasgando aqui. recentemente eu estive em Praga. Eu fui levar um paciente muito querido, e esse paciente, eu vou contar um pouco a história dele, porque eu não vou citar o nome, mas ele era um CEO de uma mega empresa de consultoria mundial. E ele fez algumas empresas aqui crescerem absurdamente, fez merging acquisitions, etc. E aí um dia ele começou a ter um AVC em casa. Algumas pessoas foram lá para tentar cuidar dele, ele expulsou, que ele percebeu que ele estava tendo AVC e ele queria morrer. Só que ele não morreu, mas ele não nos deu tempo de poder atendê-lo e evitar que ele ficasse com sequelas. Então ele ficou hemiparético e afásico, sem poder mexer um lado direito, e sem poder falar. E ele teve depois disso uma hemorragia na área isquêmica. Quando eu pude atendê-lo no dia seguinte, já sem tempo porque ele expulsou, ele se segurou na porta, ele fez um banzé lá, mandou todo mundo embora, a assistente dele, a médica que eu mandei que ficou 3 horas lá, etc. No dia seguinte, nós fomos lá e ele já estava prostrado, entrando quase em coma, levei para o Sírio. Eu fiz tudo. Eu coloquei hipotermia, dilatei o cérebro, dei vitaminas, fiz um monte de coisa. Ele recuperou uma boa parte e aí ele foi morar num lar que se chama Almar, que é a casa, até estou falando aqui para fazer propaganda da Catita, que é a Noemi Arida, uma grande psicóloga maravilhosa e que construiu essa clínica, que tem assim uns 10 leitos só, 12 leitos, mas que ela trata com amor e o Dan... Bom, não ia falar nada, mas aí ele morou lá 2 anos e meio e foi melhorando. A gente saía para comer pizza às vezes, e recentemente eu o levei para um concerto. Fomos para a Sala São Paulo com o filho dele e uma cuidadora. Ele estava bravo porque ele não tinha sapato adequado, ele estava só com tênis, né? Mas fomos lá, ele amou, era um concerto de câmera. E aí depois eu fui levá-lo para Praga, porque é muita responsabilidade você ficar com Sim, alguém longe da doente. família e tudo mais. E fui levá-lo para Praga, onde ele tem uma filha, ele tem apartamento. E eu viajei com ele, que foi um estresse para mim, porque ter Muita que ficar atenção. ele tem convulsões de vez em quando e tal. Mas cheguei lá, entreguei, toquei piano lá no lar que ele ia ficar, fiquei no jardim para sentir as flores da região. Conversei com os médicos, com as enfermeiras, e no dia seguinte eu fui à igreja que tem o Nosso Senhor Jesus de Praga. Aí visitei, estava sentadinha lá meditando, começou uma missa em português. Era um padre de Belo Horizonte que tinha levado um grupo, e ao mesmo tempo chegou um outro grupo do Brasil que não tinha nada a ver com aquele, e estávamos umas 40 pessoas na igreja de Praga ouvindo uma missa em português. Uau, de repente, De repente, assim, sem assim. marcar, sem marcar. E aí, tinha uma Nossa Senhora Aparecida ali num altar, bem velhinha, já bem poída, com a bandeirinha do Brasil. Então, isso eu chamo de sincronicidade. É você estar no lugar certo, na hora certa. Isso é mais do que coincidência. E aí eu quero saber de você, eu tenho muitas histórias assim, porque eu Olha, presto muita atenção. eu vivo com situações. Eu fui.
eu tenho uma família muito grande, né? E alguma parte da minha família mora nos Estados Unidos. Eu fui visitar 2 vezes essa família para conhecer meu primo. E não conheci, nas 2 vezes ele não estava lá. Então, na segunda vez, na terceira vez fui 3 vezes e por nenhuma vez eu consegui conhecê-lo. A mesma coisa aconteceu quando ele veio para o Brasil por 2 vezes. Assim foram os nossos 20 anos crescendo, tentando nos encontrar, nos falando. E assim foi, mas sempre ficou o desejo de algum momento nos encontrarmos. Em alguma, aos meus 18 anos, 19 anos, eu fiz uma viagem incrível, sou mergulhador, e aluguei um barco, um veleiro, e saímos de Antigua e fomos até Jamaica, parando em ilhas e mergulhando. E à medida que era um veleiro pequeno, não é nada sofisticado, essas coisas são comuns entre europeus e no Caribe, de você locar o barco e junto, às vezes, com o marinheiro não, para fazer pequenas viagens curtas. E aí, em algum momento, a próxima família que pegaria o barco cancelou de neozelandeses, e ele ofereceu que, se pagássemos o óleo e a comida e a água, que continuássemos com ele por mais um tempo e continuaríamos as viagens pelas ilhotas. E cada vez mais primitivos, né? Não queríamos contato social, a gente vai ficando, porque é um barco. Íamos só para ilhas terciárias, sabe aquela ilha terciária daquela ilha? E Linda, estávamos hein? hostis. O Caribe é transparente, a água Isso. é linda, eu O quero clima, mergulhar então, eu já lá. estava há quase 40 dias nessa viagem. E Nossa, cada vez mais primitivo. E no veleiro você não tem água, é água e sal. E aí ficávamos assim, ofendidos com os barcos a motores, porque estávamos muito conectados com a natureza no veleiro. E numa dessas ilhas, um dia, chegou um barco barulhento. Mais uma vez saímos, falamos, vamos embora, vamos pegar outra ilha, vamos sair daqui. E aí, no que estávamos cruzando, eu saindo da areia e esse barco descendo, tinha um rapaz com uma camiseta com o cedro do Líbano, que é o cedro de uma cidade, escrito Sultã. Eu atravessei e, e, estava indo para o barco já. Aí eu fiquei olhando para ele e gritei, Sultã? Ele falou, é. Aí falei em árabe, brincando, ué, de onde você é? De onde é a sua família? De Sultã. Eu falei, a minha também, só que Sultã é uma aldeia no Líbano. Era o meu primo que eu não conhecia, numa gente, ilha terciária, com a aquele camiseta, encontro. com a camiseta do cedro do Se Líbano. não fosse a camiseta, nós teríamos nos desencontrado e continuaríamos, sei lá, até quando não nos conheceríamos. E não era que eu conhecia, porque não tinha telefone, eu não tinha a imagem dele, o rosto dele. Eu estou contando uma história de mais de 40 anos atrás, Qual né? Então, a chance no uau! mundo? Mas Qual o a chance? desejo era enorme nosso. Eu cancelei a viagem, fiquei com eles, fiquei uma semana com ele, com a família, com a mulher, com os filhos dele. Foi incrível. Eu Foi. vou te contar outra também. Quando eu tinha 23 anos, eu fui morar na Suíça e na Alemanha. Meu pai morreu, eu tinha 21. Então, assim, todo o dinheiro da família ficou para sustentar as duas irmãs gêmeas que tinham 9 anos, né? E eu e minha irmã, eu estava no 5º ano da faculdade, a gente começou a plantão para viver. E nós morávamos num apartamentinho ali perto, que meu pai tinha alugado, lá perto do HC, e a gente dava plantão. Meu irmão estava no 4º, eu estava no 5º ano da faculdade. Aí eu fiz medicina antroposófica, já tinha feito acupuntura, já tinha feito homeopatia, mas eu também fazia pesquisa com microscopia eletrônica, com o Uhum, professor Tesso. uhum. Eu também frequentava muitas ligas Uhum. voluntárias e eu era rato de Eu hospital, sei como é tudo, que é. né? Aí, no 6º ano, uma boa parte da minha classe resolveu que não ia terminar, não ia fazer a residência, ia viajar um ano. E eu fui nessa, resolvi viajar também e fui morar na Suíça e na Alemanha. Aí fiz os estágios, fiz os cursos, uma vivência maravilhosa. Morei no meio da Floresta Negra, morei em Stuttgart, vi a neve pela primeira vez, vi a primavera pela primeira vez, que é É, maravilhosa. depois do inverno é maravilhoso mesmo. Nossa, aí eu trabalhei com plantas medicinais nas montanhas da Suíça, da Alemanha, porque eu morava na Basileia. Então era assim, era a esquina da Suíça, França e Sim, Alemanha, né? sim. E O aí eu encontro fiz é essa todas as relação. línguas.
eu tinha essa relação profunda com a natureza. Eu amanhecia o sol, já trabalhando lá no Jardim da Veleda, trabalhei de jardineira, trabalhei de enxada. A minha mão era toda verde, sabe? Porque além disso eu fazia os compostos, a tintura mãe, né? E aí eu sentia a essência das plantas. O dia que você fazia arnica era uma energia mais mental. O dia que era calêndula era uma coisa gostosa que ia para os bebês, para os cremes de calêndula, etc. E aí eu fui viajar. Eu juntei dinheiro e fui viajar para a Itália e para a Suíça de mochila. Dava para comer uma pizza por dia e 1 quilo de Eu uva. sei como é. Eu escolhi melancia nas minhas viagens à Itália. Comi 1 quilo de uva. Eu Aí, comia pizza e melancia. nossa, essa melancia eu nem sabia que existia lá na Itália, não vi. E os pêssegos de lá? Nossa. Delícia. Aí eu fui parar em Patras, Brindisi e Patras. Fui de navio até a Grécia. Num ano sabático, nesse mesmo ano sabático. Esse ano. Fiquei 1 mês na Itália, 1 mês na Grécia. Nunca mais tive esse tempo. Na Itália, eu fui atrás das 5 Pietás do Michelangelo. Então, fui para Roma, para Firenze, para Milão. Vi ali a Capela dos Medici, né, que tem o amanhecer, a aurora, anoitecer, que é maravilhoso. Enfim, foi uma experiência linda e difícil, porque eu estava viajando de mochila Mochileiro, sozinha. na raça, sei como é que é. Eu fiz essa viagem. Por 23 Eu sei essa viagem. estou tendo vários riscos, muito risco. Eu tive vários riscos. Inclusive, nessa viagem de Patras para Brindisi, de Brindisi para Patras, eu fui seguida por uma quadrilha de que roubava Olha, mulheres. Então, tá. assim, aí um casal me protegeu e tal. Enfim, cheguei em Atenas. Aí fui para os templos de Epidauros, de Asclépios, de Delos, Delfos, Mykonos. Em Mykonos eu ficava num hotel que não tinha cama, porque a gente alugava o pedaço no roof, no teto. Aí você deixava a sua mochila e deixava o seu sleeping lá e pagava uma quantia ínfima. E lá ninguém roubava, Ah, né? eu sei. Porque Eu dormi em vários circos com 200 pessoas deitadas no colchonete, com todas as coisas, e ninguém tocava em nada. A Alemanha é incrível também nisso. mas lá na Grécia é olho por olho, dente por dente. Se você É, roubar, você perde a mão. aham, é diferente. O alemão é pela sua essência de correto que são. É. Bom, aí eu voltei, né? Fui para Delos, voltei pela Áustria. E na Áustria eu fui ver o Castelo da Sissi. E lá tinha o Ferdinando, que ele dormia numa cama dura para estar relacionado com os seus soldados do fronte. Mas eu fui para casa de um amigo, irmão de uma Para ser correto com todos aqueles que não tinham o conforto dele. que é a autocoerência. Hum, Você ser autocoerente. Aquele palácio Chambrum maravilhoso, porém ele dormindo num catre. É um super exemplo. Uma Super exemplo. mensagem forte de lealdade aos seus súditos. Exatamente. Aí eu fui assistir Cats juntamente com o pessoal. Só que eu tava de alpargata, de roupa, de mochila, de 2 meses quase de viagem. Tinha E tererê, reconheci só falta, já estava de tererê já? cabelo. E as mulheres estavam mulher gato, sabe? Dadas. Então, e a gente, eu fui convidada, eu fui parar no Bühne, lá no próprio palco, tinha lugar para você sentar e tudo. Aí eram banqueiros, né? Esse irmão do amigo meu era banqueiro. Então, o pessoal vivendo outra realidade. Eu tive um choque cultural, falei, deixa embora, não vou ficar Vou dar um na passinho para trás. pena. E fui para casa do Mozart, lá em Salzburg. Lá eu ficava no albergue de jovens e cheguei exausta. Pedi um quarto no primeiro andar e me deram no terceiro. Aí eu cheguei lá e tinha um negócio de carregar o meu... Caiu água aqui. De carregar a minha mala, que fazia nheque, nheque, nheque. Aí veio uma senhora atrás de mim, porque nesse albergue valiam jovens acima de 65. Jovens abaixo de 28 e jovens acima de 65. E essa senhora, ela se ofereceu óleo para minha rodinha, que estava fazendo nheque, nheque, nheque. Eu agradeci,
mas eu estava jogada numa cama, tinha 6 camas lá no quarto. Aí ela veio e falou assim, mas você quer que eu faça a cama para você? Porque eu cheguei tão cansada, eu pensei, falei, olha, não quero, mas tudo bem, pode fazer. Aí ela voltou de novo com uvas. Olha que uvas maravilhosas. Aí eu pensei, bom, deixa eu conversar com a velhinha, porque ela tá. Hoje é velhinha, né? Hoje eu não seria. Deixa eu conversar com a velhinha, porque ela tá realmente querendo Atenção. conversar. Ela quer Ela atenção. estava. E verdade, ela tinha morado 10 anos numa floresta fazendo bonecas. A única pessoa que ela conhecia era um rapaz que vinha e que fazia as compras, trazia para ela e levava as bonecas. Ela tinha saído para ver o mundo, como é que estava. Ela Sai da grudou, caverna. ela grudou em mim. E a gente foi em tudo quanto era lugar e ela não parava de falar. Porque Estava treinando a língua novamente, era oportunidade, né? Em silêncio, viveu em silêncio por tanto tempo. é, mas lá na Alemanha você pode falar assim, Ich brauche meine Ruhe. Eu preciso do meu sossego. E a pessoa não vai achar Eu sei ruim. Aqui como é no que é. Não Brasil, se leva você nada pro pessoal, o alemão. Já trabalhei, briga, bronca, tudo pelo projeto. No final, todo mundo está de boa, porque não tem esse vitimismo emotivo, de fragilidade, de insegurança. Me ofendeu, você. Tem nada a ver, é diferente. isso também que você aprendeu, eu aprendi. Porque até a Covid, eu adorava agradar todo mundo. Como japonesa, eu fazia tudo para agradar as pessoas. De repente, comecei a apanhar de um jeito Eu que eu sei. levei tanta pancadaria que eu achei que não era nada comigo, sabe? Era As pessoas, as pessoas são covardes. Quando elas agridem no mundo digital, como alguns aqui estavam, né, eles falam deles, da sua insegurança, das suas dores, não conseguem projetar. Agora, todos ouvindo a sua história e sua inteligência, recolhem, mudam opinião. A gente gosta de julgar a pessoa antes de conhecer a pessoa de verdade. Mas dizem, Mas olha, deixa eu contar, eu só quero deixa eu contar. puxar um assunto aqui rapidinho. Você teve um ano de peregrinação, foi para a Europa, conhecer arte, buscar castelo, ver as culturas que lhe agradavam, faz todo sentido e algumas experiências. Estudar. Mas, Eu estudei pra estudar, caramba. sim. Mas você foi atrás do fitoquímico, você foi atrás de uma alquimia de planta. Você saiu da USP, de uma faculdade de uma medicina alopata completa, ficou carregada de informação sobre farmácias. E como é que você caiu lá? Foi um acidente ou esse Não, desejo de conhecimento não. já existia em você durante a Desde quando? faculdade? Desde quando eu Porque eu saí do só fui corpo? despertar depois da faculdade. Na faculdade eu estava totalmente hipnotizado ainda. Não, eu fui assim, quando eu morei em Curitiba, quando eu tinha 13 anos, saí do corpo e comecei a estudar tibetanismo, hinduísmo, espiritualismo, Rosa Cruz, etc. Morei daí 2 anos em Curitiba. Eu sabia que um dia iam me chamar de charlatã. E eu tinha que vir fazer a melhor faculdade do Brasil. Por isso eu saí de Curitiba, porque eu era a primeira da classe em tudo, teria entrado na faculdade. Vim para São Paulo, fiz o terceiro colegial e entrei em 5 faculdades. Adorando sua resposta. Continue. Aí, por quê? Porque, além de estudar, eu tenho intuição sobre as questões que vão cair na prova. Então, eu passo em qualquer prova do Ai, mundo. que maravilha. Qualquer prova. Onde você estava que não estava do meu lado, colega de turma? Bom, aí, Ah, Baracá, quando durante. Eu sempre meditei, eu sempre tive visões, eu sempre fui antes fui mais sensível. da faculdade? Eu via os sentimentos das pessoas quando Ai, elas que tinham problema. incrível isso. Aí por Que Deus, até teu entendimento é um grande sofrimento, né? e graças a Deus, fechou um pouco essa visão quando eu tinha uns 17 anos, porque era muito doloroso você ver o O mundo triste, sofrimento alheio. triste e feio. Então eu optei por ver alegria, por trazer alegria para as pessoas e por estar circulando um nível a mais. Mas quando eu tinha 28 anos, depois que eu voltei da Alemanha, eu voltei aos 23, porque eu estava morando na Suíça e na Alemanha, e uma equipe do Einstein me chamou para voltar para o Brasil. E aí eu fiquei uma noite pensando, onde precisava mais de mim, Alemanha ou Brasil? Eu achei que a Alemanha não já tinha muita coisa pronta, Brasil não. E eu perguntei para mim, eu tenho estrutura emocional e psíquica para ser oncologista o resto da minha vida? Eu achei que sim.
E aí eu voltei para o Brasil, e aí fiz a residência aqui, comecei para os Estados Unidos, é outra história. Mas eu queria só terminar aquela minha Sim, historinha. Aí com essa senhora lá da Áustria, eu fui ver um jardim de plantas, Gartenaustella, era uma exposição de jardins lá em Munique. Só que em Munique, na estação de trem, ela ficou com o meu sleeping, porque lá o albergue não aceitava jovens acima de 65 anos. Então eu fui dormir lá no albergue, que tinha cama, deixei meu sleeping com ela e ela ficou na Caritas da estação de trem, que é fechado para mulheres que têm passagem. Eu voltei no dia seguinte, para a gente economizar meio marco, a gente trocou as nossas malas, minha mochila e a dela, de caixa e foi para uma caixa maior, né? Eu deixei cair uma pedrinha que eu tinha pego na Acrópole, lá no sim. chão. Porque eu falei assim, Sócrates passou por Vou aqui, guardar, né? Vou pegar, vou guardar a guardar, pisada dele. vou guardar a energia da Grécia. Eu tenho pedrinha do Monte Fuji, tenho pedrinha de vários Olha lugares como do mundo. eu adoro pedras, ó. Eu amo. Olha os orgonites Aí aqui, ó. voltei, olha só, A olha minha só. casa Aí eu vou, inteira é cercada de orgonites. adoro, adoro cristão. Aí eu voltei para pegar a pedrinha e aí tinha uma senhora colocando a mala dela dentro da minha caixa. Aí eu falei assim, em alemão, posso ver se eu esqueci alguma coisa? Eu vou falar porque eu acho legal a gente falar para pegar a essência. Darf ich sehen, ob ich etwas vergessen habe? Aí ela virou e falou assim, Nise, o que você está fazendo aqui? Ela era minha vizinha, parecida com essa Ah, sua história. não creio. Ela tinha levado dólares para mim na Suíça. Na época não saía dólar do Brasil. Minha mãe tinha economizado uns dólares, tinha mandado para mim na Suíça. Na época, eu escrevia carta aérea, escrevia 2 linhas por linha para economizar selo. E a minha mãe mandou uns dólares para mim na Suíça. Ela tinha deixado o envelopinho na recepção lá do hospital onde eu trabalhava. Estava voltando para a casa da filha dela no norte da Alemanha, parou em Munique para visitar uns amigos, ia deixar a mala dela lá, ia passar o dia e voltar. Se eu não tivesse encontrado essa senhorinha em Salzburg, eu não Não estaria teria lá. acontecido exatamente, eu não tinha chegado nesse ponto de Se novo. eu não tivesse pego essa pedrinha na Grécia, eu não ia pegar uma pedra. Ela teria colocado a mala dela na minha caixa e eu não saberia. Nós nos abraçávamos e É chorávamos, maravilhoso mesmo que a essas gente conexões. estava frente a uma lei do Isso. universo que não existe acaso, existem Eu encontros. digo que não existe coincidência, existe o encontro da energia que vibramos, E né? aí eu Essas quero frequências te se encontram. agradecer. Isso que atrai, não é coincidência. Eu quero te agradecer pelo gosto de Quero Mais. Eu vou assistir que o Tarcísio está chegando aqui com os árabes. Tá aí Eu todo vou mundo te tem que ir lá. infernizar para a gente continuar essa conversa que começa num ponto e acaba em outro. Volta e vamos para o outro lado. Em algum momento, na 10ª edição, haverá todo o entendimento dessa sincronicidade de conversa maluca que só louco sabe aproveitar. Desculpa É a uma todos que não delícia. têm um pouco de loucura na mente para poder ter o entendimento dessa conversa. Para cá, amei conversar com Até você. breve, amor. Te Um amo. beijo Até breve. grande. Tchau, Te amo. querida. Tchau, querido. Sucesso. Obrigada.